a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do primeiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e a nossa aula de história de hoje vai ser uma revisão com as principais características de dois importantes conteúdos. Estou falando dos primeiros agrupamentos humanos e da Grécia Antiga. Então, vamos iniciar nossa revisão estudando algumas características, relembrando alguns elementos sobre os primeiros agrupamentos humanos. Inicialmente, vamos relembrar algumas características do período paleolítico, que também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Então, no período paleolítico, temos a confecção dos primeiros instrumentos. Esses instrumentos eram confeccionados através da utilização de madeira, ossos, chifres e pedras. Além disso, as fontes alimentares, os alimentos, eles eram retirados da natureza. Ou seja, nesse momento, os seres humanos, eles não cultivavam plantas nem criavam animais. Eles consumiam aquilo que era encontrado na natureza, como é o caso de frutos, grãos e raízes. Eles também se alimentavam do que caçavam e do que pescavam. Então, quando os alimentos de um local se esgotavam, estes grupos humanos se mudavam para outra localidade. E dessa forma, por essa razão, eles foram denominados grupos nômades, caçadores e coletores. Além disso, temos também no período paleolítico o controle do fogo. Então, os humanos, a princípio, eles procuravam manter aceso o fogo provocado pela força da natureza, como é o caso de um raio, por exemplo. E eles também aprenderam posteriormente a produzir o fogo pelo atrito de pedaços de madeira ou lascas de pedra. E o controle do fogo serviu basicamente para que os humanos conseguissem suportar o frio, afastar os animais perigosos e também cozinhar alimentos. Além disso, temos também no período paleolítico a construção dos primeiros abrigos e a produção das primeiras roupas, das primeiras vestimentas, e também temos a organização social, ou seja, temos aí a divisão de tarefas, onde geralmente os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta de alimentos, da coleta de vegetais e também cuidavam das crianças. Outra informação importante diz respeito às figuras rupestres, que foram criações artísticas feitas durante a pré-história. Então, essas figuras rupestres revelavam o senso artístico daqueles povos e pesquisadores supõem que as pinturas rupestres tinham função educativa, além de revelar aspectos da vida cotidiana dos grupos humanos que viveram durante a pré-história. Vamos agora relembrar algumas características do período neolítico, também denominado de Idade da Pedra Polida. Neste período, temos aí a produção agropastoril, ou seja, os povos do Neolítico, eles passaram a cultivar plantas, a questão da agricultura, e também criar animais e produzir a sua própria alimentação. Então, não confundam, ok? No período
Paleolítico, não temos a domesticação de plantas nem de animais. Isso só vai acontecer no período Neolítico. Além disso, temos a questão da moradia, a construção de casas com instrumentos que foram retirados da natureza, como é o caso de madeira, barro, pedra, folhagem. Temos também a produção dos primeiros vasos e potes cerâmicos, Tudo isso pela necessidade de cozinhar e também de armazenar os alimentos. Então, por isso que eles produziram esses vasos e esses potes cerâmicos. Temos também a tecelagem, o surgimento das primeiras vestimentas de linho, algodão e lã, e também da metalurgia, que é a utilização de metais para a fabricação de objetos. Vamos agora relembrar algumas características marcantes da Grécia Antiga, começando pelo conceito de polis. As polis gregas eram as cidades-estados da Grécia Antiga. Então, polis são cidades independentes ou autônomas, ou seja, cada uma delas com sua própria organização social, religiosa, política e econômica. Em relação à religião e mitologia, os gregos eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses. E o culto público a essas divindades eram conduzidos por um sacerdote. Já os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas eram realizados de 4 em 4 anos, onde os gregos das mais diversas cidades reuniram-se em Olímpia para a realização de um festival de competições que envolvia diversas modalidades esportivas, como é o caso da corrida, do salto, das lutas corporais, entre outras modalidades. Vamos relembrar agora as características da sociedade das principais cidades gregas, que no caso eram Atenas e Esparta. E Esparta era uma cidade de caráter militarista e oligárquica. Então, o que significa oligarquia? É quando um grupo reduzido de pessoas poderosas domina de acordo com seus próprios interesses. E a sociedade espartana era dividida em 3 categorias: esparciatas, periecos e ilotas. Já a sociedade ateniense costuma ser dividida em 3 categorias: cidadãos, métecos e escravos. A democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas, e a democracia foi essencial para a organização política das cidades-estados grega, sendo o primeiro governo democrático da história. E para finalizar nossa revisão, quero destacar para vocês a Guerra do Peloponeso, que foi um conflito ocorrido entre as 2 principais alianças da Grécia Antiga, que foi a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Essas ligas eram comandadas, respectivamente, por Atenas e Esparta. Então, a Guerra do Peloponeso opôs as 2 principais cidades-estados, ou seja, a Guerra do Peloponeso opôs Atenas e Esparta e seus aliados, que eram organizados em ligas rivais. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de revisão de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.